Opa, tudo bem? Eu sou o Roberto Martino e nesse vídeo nós vamos falar sobre esse prazo aí que estão falando do 30 de setembro para regularizar os débitos de quem é MEI, microempreendedor individual. Então o prazo inicial era 31 de agosto, que a Receita Federal havia dado, foi alterado agora como um benefício aí para quem é MEI, até 30 de setembro é o prazo de 2021, para regularizar os débitos para quem é microempreendedor individual, para que eles não sejam enviados para a dívida ativa da União, ou a famosa aí, Procuradoria-Geral da Receita Federal. O que é essa dívida ativa da União? O que acontece se meus débitos forem para lá? O que eu tenho que fazer até o dia 30 de setembro? Então nós vamos falar tudo isso nesse vídeo. O que é a dívida ativa da União? O que acontece se seus débitos forem para lá? E o que você pode fazer até 30 de setembro para que você fique livre desse problema aí que pode acontecer para quem é MEI e tem débitos que tem que resolver até 30 de setembro. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é isso aí que estão falando, né? Que o MEI tem que fazer até 30 de setembro. Acontece que quem é MEI, o microempreendedor individual, ele foi um tipo de empresa que foi estabelecido a prática desse tipo de empresa pela Lei Complementar número 123 de 2006, que é a lei que instituiu o Simples Nacional, né, o novo Simples. Mas, na verdade, o microempreendedor individual ele já existia desde o novo Código Civil. A Lei 10.416 de 2002, que é o novo Código Civil, já falava da figura do empreendedor individual. A Lei Complementar 123 de 2006 ela só veio para regulamentar essa figura empreendedora que o novo Código Civil já havia criado. Mas não vamos ficar aqui entrando em leis, não é o intuito desse vídeo. O intuito do vídeo é ser bem simples e prático para você entender o que você tem que fazer. Mas só para você se contextualizar, né? Por que a Receita Federal está falando de cumprir essa exigência até 30 de setembro. Então, como ela criou essa figura do microempreendedor junto com a lei do Simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006, as regras do Simples, algumas delas valem para o microempreendedor individual também, por extensão. Por exemplo, uma das regras fala que quem é optante pelo Simples Nacional, ele não pode ter débito de imposto. Isso é um requisito para ser optante pelo Simples Nacional. Mas como assim? Acontece que o Simples Nacional ele já é um sistema benéfico para quem é microempresa, empresa de pequeno porte. Então, se a Receita Federal ela já dá esse benefício, ela exige uma contrapartida. Eu vou te ajudar, vou deixar tudo mais simplificado em termos de declarações, de cálculo de impostos e pagamentos. Contudo, em contrapartida, eu quero que você não atrase os impostos. Então, foi essa combinação que a Receita Federal estabeleceu nessa Lei Complementar 123 de 2006, e que, em contrapartida, ela exige que quem é optante pelo Simples pague todos os impostos. O microempreendedor individual, também citado nessa lei, usufrui do mesmo regime tributário, que é o Simples Nacional. E, portanto, ele também tem que ter os seus impostos em dia, sob a punição de ser excluído do microempreendedor individual. Então, realmente é algo que os microempreendedores individuais devem ficar atentos. O que a Receita falou que vai acontecer com quem não regularizar seus débitos? Eles vão ser inscritos na dívida ativa da União. O que é a dívida ativa da União? Podemos lembrar aqui como ilustração, a ilustração do irmão mais velho, né? No passado era comum a gente arrumava uma confusão na escola e aí o pessoal falava, né? Eu vou chamar meu irmão mais velho, né? E aí vinha o irmão mais velho, fortão lá, e aí todo mundo ficava ali com medo, né? Da pessoa mais alta, mais velha. Lembra que uma vez eu estava jogando bola e uns meninos começaram a mexer comigo. E aí eu não fui criado com um irmão mais velho, mas eu tinha um tio mais velho, que era 2 anos mais velho que eu, que cresceu junto na mesma casa comigo, como se fosse um irmão. E aí eu falei que ia chamá-lo e chamei ele foi lá no campo. E aí foi lá, todo fortão, na época ele era altão, hoje eu sei que ele não era altão, ele é baixinho, né? Mas para aquela idade e para as pessoas que estavam mexendo comigo ele era altão. E aí ele colocou o respeito ali, eles abaixaram a moral e ficaram quietinhos, porque viram que ele tinha o poder para fazer coisas contra eles. Então essa ilustração eu estou contando para você entender o que é a dívida ativa da União.
É como se fosse a irmã mais velha da Receita Federal. A Receita Federal é quem controla os débitos que a gente paga do microempreendedor individual. Então a Receita tem uma irmã mais velha, que é a dívida ativa da União, e quando ela chama essa irmã mais velha, ela sim pode impor respeito em você, porque ela pode te causar, ela tem poder para causar coisas para você que podem te impactar. Por exemplo, a dívida ativa da União, ela pode protestar débitos em cartório, e ela já fez isso. Eu sou contador, já há praticamente 20 anos, e já vi isso acontecer, de a dívida ativa protestar em cartório débitos. Ela pode executar dívidas, penhorando até bens, também já vi isso acontecer. É bem da verdade que isso não é comum, pelo menos atualmente, com o microempreendedor individual. Não quer dizer que não será no futuro próximo ou no futuro médio. Isso pode acontecer e é até provável que aconteça. Por quê? Hoje nós temos cerca de 12 milhões de MEIs no Brasil. Segundo o levantamento da Receita Federal, cerca de 33% deles estão inadimplentes. Então 33% daria 4 milhões. Então 4 milhões de MEIs deixando de pagar R$50 por mês, nós estamos falando aí de aproximadamente 200 milhões de reais para a Receita Federal, que está deixando de entrar nos cofres da Receita Federal. Isso daria cerca de 2 bilhões de reais por ano. Então é verdade que isso não é um grandíssimo dinheiro para o governo, perto do que arrecadam empresas grandes e mesmo empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, que são outras formas de tributação, mas sem dúvida que faz uma diferencinha. Tudo é bem-vindo numa época de pandemia, onde caíram muito as arrecadações tributárias, e sem dúvida o governo está preocupado em receber desse tipo de empresa também, o microempreendedor individual, e portanto há uma possibilidade de que essas cobranças venham a ser mais rígidas e mais pesadas com o microempreendedor individual também. Então, como você pode ser impactado, né? Qual que é a nossa opinião? O que você deve fazer então até 30 de setembro? E se está difícil para você, que alternativas tem? Nós vamos dar algumas dicas para você, para te ajudar aqui nesse sentido, né? Então, como que isso pode te impactar? Você não resolver os seus débitos que você tem até 30 de setembro, o que pode acontecer com você? Quando os seus débitos vão para a dívida ativa da União, se por acaso você vir a perder o seu CNPJ, e há uma previsão legal para que isso aconteça com o microempreendedor individual, você pode ter alguns problemas. Você tem que fazer a declaração anual do microempreendedor individual. Então, nessa declaração é bem simples, você tem que informar o seu faturamento anual como MEI, com a sua atividade de comércio e com a sua atividade de serviços também. Então, quando você não faz essa declaração, você tem uma multinha lá que você paga de R$50, que a Receita Federal dá um desconto de R$25, né, 50% de desconto para você pagar dentro do prazo lá que ela estabelece, que é de cerca de 30 a 45 dias. Se você não faz a declaração e não faz um segundo ano, a Receita Federal ela tem colocado o CNPJ na condição de inapto. Então, tive um cliente que aconteceu isso, ele não era cliente meu, ele passou a trazer a contabilidade para mim, ele mesmo cuidava do seu MEI, mas cresceu, precisou deixar de ser MEI, mas no período que ele cuidava, ele não fez declarações, e aí o CNPJ dele ficou como inapto. Então, para tirar essa inaptidão, você tem que regularizar essas declarações. Quando você faz essas declarações, em cerca de 24 horas depois, você tem o seu CNPJ reativado. Então, o que a Receita Federal ela faz? Especialmente a dívida ativa, que é a irmã mais velha da Receita Federal, né? Então, quando o microempreendedor individual ele não regulariza os seus débitos, a Receita Federal ela suspende o CNPJ dele por cerca de 95 dias. Se você regularizar os seus débitos dentro destes 95 dias, então você naturalmente vai voltar a ficar ativo o seu CNPJ. Se você não faz dentro destes 95 dias, o CNPJ é cancelado automaticamente depois de vários e vários meses. Não é que se você ficar um mês, 2 meses sem pagar, 3, já vai acontecer isso. Mas depois de vários meses você não pagou, a Receita Federal ela pode
agir dessa maneira, tá? Ela pode colocar lá o seu CNPJ no status de suspenso, dá os 95 dias, você não regularizou, ela cancela o seu CNPJ. Se você regularizar dentro desses 95 dias, você volta a ter o seu CNPJ ativo. Se você não faz, o seu CNPJ é cancelado mesmo. Não tem como reativar. Aquele número de CNPJ acabou, esquece, morreu, enterra ele, faz o sepultamento lá que não tem mais volta a esse CNPJ. Tá? E isso pode sim, claro, ser um prejuízo para você. Você pode, por exemplo, se você tem cadastro com um fornecedor, você vai ter que cancelar esse cadastro, fazer um novo cadastro com o fornecedor. Se é um fornecedor grande, muitos fornecedores, eles pedem tempo de CNPJ para vender a prazo para você, para criar uma relação de confiança. Talvez você fale, mas tudo bem, mas o fornecedor sabe quem eu sou, já compra tempo, se eu mudar o CNPJ dá mesmo. Tudo bem, tem casos que até resolve esse problema assim, mas quando é um fornecedor muito grande, nem sempre isso acontece. As pessoas não te conhecem, você vai ter que fazer um novo relacionamento, criar um novo tempo de CNPJ, e isso tende a ser um problema para você. Um outro problema que pode acontecer com esse cancelamento do seu CNPJ por inadimplência, estamos aqui pensando no pior cenário, é isso se você presta serviços como um terceirizado, né, como um MEI terceirizado para outra empresa, isso pode soar como uma propaganda negativa para o seu cliente, né, para quem contrata o seu serviço. Porque pode transmitir a ele um desleixo, que você não se importa em pagar impostos, que você é relaxado, relaxada, né? Então isso pode soar negativo para o seu cliente. Então se ele vai te pagar lá e ver que o seu CNPJ está cancelado, né? Que naturalmente você vai ter problemas com a sua conta bancária também, a sua conta vai ser cancelada, porque o seu CNPJ está atrelado à conta bancária, né? Então se você tem tempo de CNPJ com o banco, bom relacionamento, tem créditos naquele CNPJ porque já tem histórico de faturamento, tudo isso vai ser afetado a partir do momento que você perdeu o seu CNPJ. Se você tem convênio médico, olha até onde vai a coisa a fundo, né? Naquele CNPJ, isso é um benefício que o MEI tem, de ter às vezes um convênio médico com um preço mais em conta, você vai perder aquele convênio também, porque o convênio não vai aceitar que você fique com um CNPJ que não existe na prática, porque ele foi cancelado. E aí talvez você tenha que enfrentar novas carências, um novo preço. E se você tem algum parente ou familiar que está incluso nesse convênio, isso vai impactar algum tratamento de saúde que porventura ele faça. Olha como a questão ela pode realmente vir a ser profunda. Se você tem contas telefônicas de pessoa jurídica, com benefícios de compra de aparelho, preços promocionais que foram comprados num determinado período de tempo, isso também você vai perder, pode ser impactado, enfim. Pode ser uma dorzinha de cabeça considerável para você ter o seu CNPJ cancelado, né? Então realmente não vale a pena perder essa oportunidade de fazer parcelamento, como o governo está dando, né? O parcelamento que se pode fazer, a parcela mínima ela fica em R$50 para quem é microempreendedor individual. E como é que funciona a cobrança de multa e juros, né? Funciona assim. Quando você atrasa aquele DAS do seu MEI, né? 50 e poucos reais lá que você paga, cada dia que você atrasa, ele sobe 0,33% ao dia. E isso vai por 60 dias, até ele chegar em 20%. 20 vezes 0,33 vai dar 20%. Quando chega em 20%, a multa estaciona. Não aumenta mais, pode passar 5, 10, 30 mil anos, a multa vai ser sempre 20%. Porém, os juros vai aumentando mês a mês. Qual os juros que aumenta? 1% mais taxa Selic. Então, sempre você vai ter a taxa Selic mensal. 1% no primeiro mês de atraso, a partir do próximo mês de atraso, e a partir desse mês daí só a taxa Selic, a cada mês acumulada. Então, nós já temos aí cerca de 2,7% de taxa Selic acumulada nos últimos 12 meses. O governo já estabeleceu como meta entre 4,25% e 5,25% do juro Selic, então deve dar aí 0,30% ou até 0,5% ao mês que você tem de juros sobre o atraso de cada parcela mensal aí do seu MEI. Quando esses débitos eles são parcelados, então a Receita Federal vai pegar assim, vamos imaginar que você tem R$1.000 de imposto atrasado do seu MEI. Então ela vai pegar esses R$1.000, vai ter os 20% de multa, vai dar 1.200.
Se foi 12 meses, ela vai pôr lá os jurinhos que vai dar daquele período da taxa Selic, que dê lá, sei lá, que ele dê R$30, vai ficar 1.230, por exemplo. Ela vai chamar isso de débito consolidado, que é o débito principal, mais a multa, mais os juros. Juntos esses três, esse é o débito consolidado. Esse débito consolidado ela vai parcelar para você e sobre cada parcela vai incidir também aquele 1% de juros mais a taxa Selic do mês em questão. Não sobre o consolidado, mas sobre a parcelinha do mês. Então, fiz o parcelamento lá de 1.230, que é o débito consolidado. Cada parcela deu R$50. Sobre esses R$50, a partir da primeira parcela, aliás, a partir da segunda parcela, você vai ter R$50 mais os jurinhos. Por exemplo, se der 0,5% de R$50, 0,5% de R$50 vai dar, se fosse 10% daria R$5, se fosse 1% vai dar 50 centavos, 0,5% vai dar 0,25. Então você vai ter R$50 e 25 centavos. E assim o juros Selic acumulado mensalmente para você calcular a sua parcela do mês. Mas isso você não vai precisar calcular. No ato do parcelamento, o próprio site da Receita Federal, ele já vai dar para você a parcela com juros, a multa, tudo consolidado com o juros Selic calculado mensalmente para você. Então realmente é de todo importante você fazer essa regularização, porque você pode ter alguns problemas aí com o seu MEI. Uma outra pendência que é importante você regularizar também é pendências de declaração. Então todo microempreendedor individual ele tem que fazer anualmente, o prazo em geral é 31 de maio, esse ano aqui por conta da pandemia foi estendido, mas em geral até 31 de maio. Outro ponto importante sobre o parcelamento do MEI é que depois de você ter feito o parcelamento, você pode atrasar no máximo até 2 parcelas. A Receita Federal fala que 3 parcelas atrasadas podem vir a fazer você perder o parcelamento. E aí novamente você fica em dívida com a Receita Federal, corre todos os riscos que nós já falamos. Então é bom você ficar atento. Se você tiver um aperto de caixa, precisar algum mês atrasar uma parcela do parcelamento, lembrando que você pode atrasar só até 2 parcelas do seu parcelamento. Lembrando também que você, para ficar em dia com a Receita Federal, você precisa, além de pagar o seu parcelamento, você tem que pagar a parcela, o DAS do mês, né, do mês corrente que você tem. Então você vai ter aí já uma saída de caixa, pode colocar na sua conta aí de cerca de 100 e poucos reais. Os 50 e poucos reais do mês atual que você tem e mais os 50 reais da parcela do parcelamento do mês. Lembrando que esse período de pandemia, ele não vai ser incluso no período que a Receita vai jogar para a dívida ativa da União. O governo, entendendo a dificuldade dos empresários aí nesse período de pandemia, não vai incluir as dívidas desse período, mas vão incluir do restante de período dos últimos 5 anos, que podem entrar nesse parcelamento que a Receita Federal permite que você faça para regularizar a situação como microempreendedor individual. Uma dúvida que pode surgir, se eu tenho os atrasos como microempreendedor individual, além da questão de eu ter os meus débitos inscritos na dívida ativa da União, será que eu posso perder os meus benefícios, né, que eu tenho como microempreendedor individual? Só para te fazer entender essa situação. Quando você paga aquele DAS do MEI, aqueles 50 e poucos reais, dentro daquele DAS você está pagando a Previdência Social. Você está pagando 5% do valor do salário mínimo, que nesse ano corrente de 2021 é R$ 1.100. Então, se você sofrer um acidente de trabalho, se você ficar doente, você pode entrar com auxílio acidente de trabalho, auxílio doença. Se você engravidar, você pode entrar com auxílio maternidade. Já tive uma cliente que engravidou, recebeu certinho o auxílio maternidade como microempreendedor individual. Você tem esse benefício pelo valor de um salário mínimo, R$ 1.100. Ou se você quiser um maior, você tem que pagar uma guia adicional. Mas você tem esse benefício já pagando aquele DAS mensal. Você perde o benefício se você tem o DAS atrasado? A resposta é depende. O que a legislação fala? A legislação fala que o microempreendedor individual ele tem um período de carência diferente de um funcionário de empresa
que a partir do mês que ele começa a pagar o INSS, ele já está contemplado nos benefícios, o microempreendedor individual ele tem uma carência de 12 meses. Então, quando você abrir o seu MEI, os primeiros 12 meses tem que pagar certinho o seu MEI. Esses 12 meses primeiros, você tendo pago certinho o seu MEI, você fica assegurado com os benefícios da Previdência Social. Auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio acidente de trabalho e todos os outros benefícios que existem. Se você atrasar após esses primeiros 12 meses, você não perde os benefícios, tá? Até agora a Receita Federal não tem criado nenhuma dificuldade nesse sentido. Você mesmo tendo os atrasos, de repente você teve alguma dificuldade, um desencaixe lá no seu caixa da empresa, você pode continuar tendo os benefícios ainda que você venha atrasar o seu DAS. Mas vale muito a pena ter um bom controle, pagar certinho o seu DAS, não ter essa dor de cabeça, além da questão de todos os prejuízos que você pode ter se você não pagar o seu DAS, tem todo esse problema da exclusão do seu CNPJ, que seria o problema mais grave. Não é uma coisa que acontece rápido, tá? Falar da experiência agora de lidar com algumas empresas. Não é assim, você atrasou 2, 3, 4, 6 meses, pum, excluiu-se o CNPJ. Mas o fato é que tende a ficar a Receita Federal cada vez mais rígida nesse sentido e cobrar cada vez mais esses CNPJs inadimplentes que agora já estão somando aí na casa de 4 milhões de mês que não tem pago os seus impostos, né? Então realmente vale muito a pena fazer um bom planejamento, não é um valor alto, estamos falando aí de 50 e poucos reais, para que você possa estar em dia e não perder os benefícios que você já tem com o seu microempreendedor individual. Se você estiver nessa situação, né, precisa regularizar o seu CNPJ, eu tenho dívida, sei que não paguei alguns meses, e agora como é que eu vou fazer? Quem que eu devo procurar até 30 de setembro? Como é que eu vou fazer? Onde que eu entro? Como que eu regularizo? Com quem que eu tenho que falar? Quando que eu começo a pagar a primeira parcela? Demora muito para regularizar isso aí, fique tranquilo. Nós vamos ajudar você na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos te ajudar a regularizar o seu MEI, te dar todas as dicas para que você venha a aderir a esse prazo de 30 de setembro e conseguir regularizar as questões aí com o seu microempreendedor individual. Então esse foi mais um vídeo do nosso canal A Mais. Eu sou o Roberto Martino e muito obrigado por estar com a gente aqui em mais esse vídeo.